Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Pegue comigo, em nome de Jesus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Aleluia. Livro do profeta Ezequiel. O capítulo de número 37, ele orou 100%. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, louvo a Deus também pela vida do pastor Galóis, que depois de Deus tem sido um instrumento para estarmos aqui. Ele disse: você vai conhecer o pastor Carlos e vai ganhar um amigo. E eu louvo a Deus por esta oportunidade. Livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 37, o verso de número 1. Eu vou fazer um pedido à igreja, eu vou ler os ímpares e a igreja lê os pares. Vamos ler até o verso 14. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Verso 2: e fez andar ao redor dele, desde que era numerosa sobre a face do vale, que estavam flexíveis. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Disse-lhe: profetiza sobre estes ossos vivos, ossos secos, segundo a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porém sobre vós, farei ressecar sobre vós, sobre vós viverei pé, porém vós vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que a cabeça sobre eles, se acharam, e sem Deus houvera sobre eles, mas não havia Deus. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei com ele pelo nome, e com o Espírito dele, o céu e a terra, o exército de modo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová: farei que abrirei a vossa sepultura, e fareis sair dela, ó povo meu, mostrarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Porém, vós meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, a vossa família, que diz o Senhor. Eu quero falar nessa noite acerca do profeta e o tempo. Pode assentar-se, bendizendo e bendizendo ao santo e bendito o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, um dos grandes desafios para a humanidade ao longo dos séculos foi entender, compreender a dimensão do tempo de Deus para a sua vida e também para a humanidade. Quando eu vos falo acerca do tempo, eu preciso lembrar aos senhores que os gregos, quando falavam acerca do tempo, eles costumavam dizer que esse tempo que estamos vivendo agora, o tempo que é marcado por horas, minutos, segundos, centésimos, milésimos, é o Cronos. Esse é o tempo que estamos vivendo neste instante. Mas quando olhamos para trás, nós não lembramos do Cronos. Os gregos chamavam de Kairos, que é o tempo que é marcado por sinais, por evidências,
por manifestações, por ações, por momentos. Quando nós olhamos para trás, nós lembramos dos dias em que Deus fez, em que Deus falou, em que Deus se moveu, em que Deus agiu, em que Deus curou, em que Deus se revelou. Esse é o tempo Kairos. Mas os gregos olhavam para a eternidade e eles chamavam o tempo eterno, ou o tempo da eternidade, de Aion. E o Aion nada mais é do que o tempo eterno, e vale lembrar que esse tempo está na mão do Todo-Poderoso. O salmista disse: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se tornassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, tu és Senhor. O sábio Salomão disse que há tempo determinado para todo propósito, há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher. E há um Deus que rege tudo isso, que domina sobre tudo isso. Eu me lembro que o profeta Jeremias, quando ouve o chamado de Deus, ele não compreende a dimensão do tempo, e ele começa a dizer que era uma criança, que era um menino, mas de repente ele tem a visão de uma vara de amendoeira que estava florescendo, e Deus estava falando através daquela visão que em pouco tempo, num curto espaço de tempo, seu nome seria reconhecido em toda a terra de Israel como boca de Deus, como profeta de Deus para aquela nação. Mas eu me lembro também que esse mesmo profeta, ele não entende o tempo que Israel está vivendo. Afinal de contas, a nação eleita de Deus, a menina dos olhos de Deus, tinha sido saqueada, tinha sido roubada, tinha sofrido três invasões, estava exilada, presa em cativeiro, enfim, as virgens tinham sido abusadas em plena praça pública, e Jeremias, não entendendo nada disso, porque Israel estava perecendo daquela forma, daquela maneira. Mas eu me lembro que Deus resolveu falar ao profeta dizendo: desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E o profeta vai dizer: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E a primeira lição que nós aprendemos é que o oleiro nunca deixou de trabalhar. Independente do momento, independente da circunstância, independente do período da tua vida, o período da tua história, acredite que o oleiro está trabalhando. Ele não está de braços cruzados, ele tem o controle na palma da sua mão, ele está vendo tudo, ele está acompanhando tudo, e ele conhece tudo. Vale dizer que o oleiro estava fazendo a sua obra, e a sua obra sobre as rodas, e as rodas giravam. As rodas simbolizam esse mundo que gira, esse mundo caótico que gira em pelo menos dois movimentos: rotação e translação. Nesse mundo que roda, Deus governa. Nesse mundo que gira, Deus trabalha. Nesse mundo que está girando e rodando, Deus tem o controle de todas as coisas. Bendito seja Deus. O problema é que a obra que era de barro, ela se quebrou, e ela se quebrou na mão do oleiro, e Deus resolveu dizer: eu farei conforme parecer bem aos meus olhos. Ei, profeta, Israel está quebrado, mas está nas minhas mãos. Israel está moído, mas está nas minhas mãos. Israel está trincado, mas está nas minhas mãos. Israel, aos olhos de muitos, está perdido, mas eu sou o dono da obra. Faço como eu quero, da maneira que eu quero, porque eu sou Deus, porque eu sou Senhor. Pastor Carlos Alberto, muitas são as vezes que Deus tem dado a graça à igreja, que Deus tem nos dado a graça de sermos profeta para muita gente. E quantas são as vezes que a gente desce da tribuna e pessoas vêm ao nosso encontro dizendo: eu precisava dessa palavra, essa palavra falou comigo. E às vezes a gente não tem nem ideia, nem dimensão daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está tratando, daquilo que Deus está operando, daquilo que Deus está revelando. Quantas são as vezes que a gente desce e as pessoas nos abraçam, as pessoas choram, e a gente não tem ideia do que Deus falou, do que Deus tratou, do que a pessoa está vivendo, está passando. E eu falo isso, antes de mais nada, para que você me entenda,
que o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, perdão, ele não tem noção daquilo que ele está falando. Ele não tem noção daquilo que ele está vendo, ele não tem noção daquilo que ele está enxergando. Observa, eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, está com a tua Bíblia aberta, nós vamos passear um pouquinho por ela. Eu costumo dizer que eu ainda pertenço a uma geração que gosta da Bíblia, e nós queremos passear um pouquinho por ela. Observe, capítulo 37, o verso de número 1, vai começar dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor. Observe, o profeta Ezequiel, ele é conhecido como profeta do Espírito. Por que pregador? Porque ele dá ênfase ao Espírito, ele dá honra ao Espírito, ele dá glória ao Espírito, ele dá louvor ao Espírito. Ele entende que é o Espírito quem levanta, que é o Espírito quem ergue, que é o Espírito quem carrega, que é o Espírito quem traz, que é o Espírito quem honra, que é o Espírito que se revela, é o Espírito que opera, é o Espírito que age, é o Espírito que faz. Então o profeta dá honra ao Espírito, dá glória ao Espírito. Porque o Senhor está falando isso, pregador? Porque o Senhor está fazendo menção disso? Eu preciso, antes de mais nada, lembrarmos que nós estamos vivendo a geração das redes sociais, nós estamos vivendo a geração multimídia, a geração dos flashes, a geração dos vídeos, a geração dos memes, a geração das redes sociais, eu repito, a geração multimídia, e a geração que tem nome, que tem status, que tem cartaz, a geração que tem propaganda pessoal. Mas a gente acaba se esquecendo que pastor sem o Espírito não é nada, que pregador sem o Espírito não é nada, que profeta sem o Espírito não é nada, que levita ou que cantor sem o Espírito não é nada. Quem faz é o Espírito, quem honra é o Espírito, quem revela é o Espírito, quem se manifesta é o Espírito. A honra precisa ser dele, a glória precisa ser dele, e precisamos reconhecer que sem ele nada podemos fazer. O profeta, ele entende isso, e ele dá honra a Deus. E eu falo isso porque nós vivemos essa geração tão rotulada, tem tanto rótulo, e a gente acaba esquecendo quem é o miserável homem, se não for a mão de Deus. E o profeta reconhece dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Observe, ele não está de corpo presente, ele está em espírito. E o Espírito leva ele a um vale que estava cheio de ossos. Verso 2: e me fez andar ao redor deles. Deus tinha o interesse que o profeta conhecesse a geografia do vale. Então Deus disse, e me fez andar, o profeta disse, e me fez andar ao redor deles. Por que ao redor e não no meio? Porque estava cheio de ossos. Escuta. Mas observa, ele começa a andar ao redor, ele começa a conhecer a geografia do vale, ele começa a constatar. E ele faz duas constatações importantes. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, ou seja, não era pouco osso. E o estado estava sequíssimo. E isso denota que esse exército não morreu há alguns dias, há uma semana, há um mês, mas há muito tempo. Mas só agora Deus resolveu agir. Só agora Deus resolveu mover. Só agora Deus resolveu falar. Só agora Deus resolveu tratar. Só agora Deus resolveu mostrar. Por quê? Porque Ele é Senhor do tempo. Age quando quer, da maneira que quiser, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Escuta, observa o verso 3. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? É Deus que está questionando ao profeta. Filho do homem, poderão viver estes ossos? E o profeta Ezequiel, no capítulo 37, não é mais um menino. Não. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, não é aquele menino que foi exilado na segunda leva, não. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, é um homem experiente. Um homem que tinha tido inúmeras experiências com Deus, principalmente junto ao rio Quebar.
Quando ele ouve de Deus, poderão viver estes ossos, ele para e diz assim: peraí, nunca foi como eu quis, nunca fui eu que decidi. Ele é pleno, ele é real. Quem tem experiências com Deus descobre logo que ele é pleno. Ele tem vontade própria. Nunca é como eu quero. Nunca é da maneira que eu escolho. Quer saber? Eu não tenho. Eu não sei, eu não sou. Eu não posso. Tu podes, tu tens, tu és, tu faz. Deus, tu é pleno. Tu não depende de palpite de ninguém. Tu não depende de ideia de ninguém. Tu não depende de pensamento de ninguém. Então, tu o sabes. Aleluia. Parece que eu vejo Deus olhando e dizendo assim: por que me respondeste desta forma, desta maneira? Eu vou permitir que tu sejas participante do milagre. Escuta, por favor. O cemitério está cheio de gente insubstituível. Escute. Deus nunca dependeu de ninguém. Deus nunca dependeu de pregador, de pastor, de profeta, de missionário. Não. Deus é pleno. Os anjos queriam descer e pregar o evangelho. Deus olhou e disse: não, eu tenho uma meia dúzia lá na terra. Deus, mas são fracos, a minha graça basta. Deus, mas são limitados, a minha graça basta. Deus, são preguiçosos, eu tenho bom ânimo, a minha graça basta. Porque me respondeste desta forma: eu vou permitir que tu sejas participante do milagre. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, verso 5: farei entrar em vós o espírito e vivereis, porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele sobre vós e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7: então profetizei como ele me deu ordem. Por que, pregador? Porque profeta não inventa, profeta não cria, profeta não fica imaginando coisa para querer ser o bambambam. Profeta não fica bisbilhotando o Facebook de ninguém, o WhatsApp de ninguém, a vida de ninguém para querer ser homem de Deus ou mulher de Deus. Profeta é limitado a Deus, só fala o que Deus manda, só fala o que Deus quer. Se Deus não mostrar, ele se cala. Se Deus não falar, ele se cala. Profeta que é profeta é 100% limitado a Deus. Então profetizei como ele me deu ordem. Eu falo isso porque nós vivemos uma geração de tantos falsos profetas. Nós vivemos uma geração de tanta gente dando placa de carro, CPF, e o enfermo continua enfermo, o doente continua doente. Meu irmão, Deus age com propósito. Deus não age com entretenimento, Deus age com propósito. Entenda isso. Deus age com propósito. Quem age com entretenimento é Globo, é Record, é Bandeirantes. Deus não. Deus trabalha com propósito. Entenda isso. Eu falo essas coisas porque tem tanta gente com a vida quebrada por causa de profeta. Tem tanto casamento destruído, tem tanta gente arrebentada. Escute, Deus trabalha com propósito. Então profetizei como ele me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada um ao seu. Repita comigo: cada osso sabia o seu lugar. Aleluia. Escuta.
a reconstrução acontece, a bênção acontece, a prosperidade vem, a graça de Deus cobre quando a igreja descobre o seu lugar. Escute, quando nós nos colocamos na posição que Deus quer, vem honra. Quando nós nos colocamos na posição que Deus estabelece, vem honra. E eu falo isso porque um dos grandes problemas desta geração é que as ovelhas não descobriram que o seu lugar é no pasto, que o seu lugar é aos pés do pastor. Escuta isso. Nós ainda não descobrimos muitas vezes que o lugar de honra é estar na posição certa. Se Deus te chamou para ser ovelha, seja ovelha. O teu lugar é aos pés do bom pastor. Escuta. Cada osso sabia o seu lugar. Mas calma aí, Deus tem uma palavra para mim e para a tua vida. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles e cresceu carne, estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza e diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e se puseram em pé, um exército grande e extremo. E ele me disse: filho do homem, verso 11, estes ossos são toda a casa de... Gente, por favor, vale de ossos secos é a casa de... Nunca chame igreja nenhuma de vale de ossos secos. Por que, pregador? Porque a igreja tem como senhor o único homem que bateu no peito dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto Jesus estiver no centro da igreja, a igreja tem vida. Enquanto Jesus estiver alimentando a igreja tem vida. Enquanto Jesus for o cuidador da igreja, a igreja tem vida. Enquanto a igreja tiver dependência de Jesus, a igreja tem vida. E estes ossos são toda a casa de Israel. E eles que dizem, olha o que Israel dizia: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eu abrirei as vossas sepulturas e farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e eu fiz, diz o Senhor. Redobra a tua atenção, porque esse texto tem 2000 ou cerca de 2.600 anos. Quantos anos? 2.600 anos. E se cumpriu há exatos 71 anos atrás. Como é que é, pastor? É isso mesmo. Esse texto tem 2.600 anos e se cumpriu há exatos 71 anos atrás. Ou seja, Deus resolveu cumprir esta palavra depois de 2.000 ou cerca de 2.530 anos. Como assim, pastor? Todos sabem. Esse texto se cumpriu numa sessão, ou parte desse texto se cumpriu numa sessão extraordinária da ONU. O voto de um brasileiro, de um político chamado Oswaldo Aranha. Ele que morreu no ano de 63, ele teve, por inspiração, por direção divina, votar a favor do Estado independente de Israel. Quando esse voto aconteceu, cumpriu-se um grande eixo de profecias da Bíblia. Como assim, pregador? O profeta Jeremias, lá no capítulo 32, vai falar acerca desse mesmo assunto, restauração de Israel. O profeta Oséias, lá no capítulo 10, vai falar acerca desse mesmo assunto,
restauração de Israel. O profeta Zacarias, lá no capítulo 14, vai falar acerca desse mesmo assunto, restauração de Israel. O profeta Isaías, no capítulo 59, no capítulo 60, vai falar acerca desse mesmo assunto, restauração de Israel. Entenda bem isso. Quando este voto aconteceu naqueles dias, cumpriu-se parte de uma profecia que é um tanto curiosa. Você já viu o avião na Bíblia? Eu sei que grande parte já viu. Dá uma olhadinha, pastor, peraí. Avião na Bíblia, avião tem menos de 200 anos. Foi descoberto por Drummond, ou foi os irmãos americanos? Avião na Bíblia, dá uma olhadinha aí, Isaías. Capítulo 60, o verso 8. Naqueles dias em que o brasileiro votou a favor do Estado Independente de Israel, tropas da ONU em diversas aeronaves sobrevoaram a nação de Israel, a fim de demarcar terra, território, do que seria então Israel. Observa o verso 8, o profeta está profetizando. De repente ele olha para cima e vê os aviões da ONU voando, e ele começa a dizer: quem são esses que vão voando como nuvens, ou como pombas sobre as suas janelas? Entenda? O profeta estava contemplando a confirmação do Deus que vela pela sua palavra. Se Deus falou, descansa. Se Deus prometeu, confia. Por quê, pregador? Porque Deus vela. Deus garante. Deus confia. Eu falo estas coisas. Eu preciso lembrar aos senhores. Se você já teve a chance de ir a Israel, você vai lembrar do que eu estou dizendo. Israel, quando você visita, é cheio de escavações por todo o campo. Há uma fúria do adversário muito grande sobre Israel. Porque, pregador, eu poderia deixar a Bíblia de lado. Eu estou tentando correr porque eu quero orar. Mas se eu deixasse a Bíblia de lado, eu não vou deixar, fica tranquilo. Mas eu poderia dizer que esta geração tem 3 grandes milagres diante dos seus olhos, deixando a Bíblia de lado. 3 grandes milagres que confirmam que Deus é Deus. O primeiro milagre chama-se Israel. Gente, Israel não era para existir. Era não. Você já percebeu? Nunca ninguém foi com a cara de Israel. Nunca ninguém gostou de Israel. Olha para a Bíblia. Eteu, Amorreu, Filisteu, Egito, Persa, Medo-Persa, Babilônia, Assíria, Sírio-Fenício, Roma. Nunca ninguém gostou de Israel. Ah, pastor, o senhor está falando de 3 milhões atrás? Não. Só o tal de Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus. Tá bom para você? Um tal de Stalin na Rússia matou, feriu, perseguiu todo e qualquer judeu. Um tal de Mussolini na Itália matou, feriu, perseguiu todo e qualquer judeu. Só o Estado Islâmico, quantos judeus já matou? Nunca ninguém gostou de Israel. Porque existe uma promessa sobre essa nação, quer você goste ou não goste. O segundo grande milagre da humanidade ou desta geração está nas tuas mãos. Meu amigo, esses 27 livros do Novo Testamento nas tuas mãos é um verdadeiro milagre. Se um dia você tiver a chance de ir, aleluia, no Museu da Bíblia, lá no Vaticano, você vai entender o que eu estou dizendo. Marcas de fogo, marcas de sangue, marcas de, aleluia, perseguição. E se o diabo não gosta de crente, imagina na palavra que diz que o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Escuta. O terceiro grande milagre, eu estou no meio dela. É a igreja. Como é que é, pastor? Observa a história. Os profetas disseram: o menino vai nascer. Mas foi o menino nascer e alguém puxou a espada dizendo: ele vai morrer. Observa. O menino fugiu para o Egito, ressurgiu com 12 anos, com 30 anos iniciou seu ministério.
curou enfermos, libertou oprimidos, alimentou famintos, pregou amor, paz, misericórdia, perdão, reconciliação. Mas os homens queriam para ele e era uma cruz. Tem 2 textos na Bíblia que me intrigam. Já observou? Jesus chama no meio de uma sinagoga um homem que estava num canto dizendo: vem para o meio. Observa o verso seguinte, o que vai dizer: e os judeus intentavam matar Jesus. Está curando, né? Mas nós vamos te matar. Observa o Evangelho de João, capítulo 5. O homem estava há 38 anos na beira de um tanque. Verso seguinte: e os judeus intentavam matar Jesus. Mas você lembra o que Jesus falou para os judeus? Verso 39: vós examinais as Escrituras, porque cuidar de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Eu sou a palavra, eu estou na palavra. Eu sou o verbo. Escuta. Os homens lhe dão de presente uma cruz. Mas ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Ele prometeu que o seu Espírito viria, o seu Espírito veio. A igreja foi cheia do Espírito Santo. O problema é que a igreja começou a viver perseguições. Pastor Carlos Alberto, eu fico pensando, se os neopentecostais dessa geração fossem morar em Jerusalém no primeiro século, eu fico pensando, se os criadores da teologia da prosperidade fossem morar em Jerusalém no primeiro século. Por quê? Nós temos que vigiar, nós vamos na onda. A maior ferramenta de evangelismo nosso, sabe qual é? Vai para a igreja que Jesus vai te abençoar. Sim ou não? Hã? Eu queria ver um evangelista do primeiro século, um evangelista desses no primeiro século, dizer para um judeu tradicional: vai para a igreja que Jesus vai te abençoar. Ele ia perguntar: abençoar é morrer a fio da espada, na arena, mordido por leões ou apedrejado? Abençoar é viver o resto da vida sendo perseguido, morar nas montanhas escondido? O que é abençoar? No primeiro século, a igreja não tinha outra alternativa senão falar de vida eterna, vida eterna, vida eterna, morrer com Cristo, morrer com Cristo, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Gente, nós estamos perdendo a mensagem da igreja primitiva. Nós falamos de tudo menos de vida eterna. Nós falamos de tudo menos de eternidade com Deus. Escuta. Calma aí. Deus tem uma palavra para mim e para você. Escuta. Mas mesmo a igreja morrendo tanto, a igreja nunca cresceu tanto. Por quê, pregador? Porque quanto mais se jogava nas arenas, mais gente aparecia nas ruas dizendo glória e aleluia. Quanto mais gente se perseguia, mais gente dizia: Deus é bom, fiel. Quanto mais gente se matava a fio da espada, mais gente dizia: eu estou disposto a morrer pela causa de Cristo. Ao ponto do homem dizer: não dá mais para perseguir. Quanto mais a gente mata, mais a igreja cresce. Quanto mais a gente persegue, mais a igreja cresce. Então Constantino disse: eu vou fingir minha conversão e eu vou ficar de dono da igreja, se acontecer. Com a falsa conversão de Constantino, o homem batia no peito e dizia: agora eu sou o dono da igreja. Mas o verdadeiro dono, ele bateu, foi na porta e disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Escuta. Observa a história da igreja. A história da igreja está na Bíblia, sabia? A prostituta que se embriagou com o sangue dos santos.
Que é isso? Cruzadas em nome de Deus que matava. Cruzadas em nome de Deus que feria. Cruzadas em nome de Deus para alcançar território. Escuta. Observa isso. Eu estou pregando essas coisas porque em pleno século XXI, alguém parar para ouvir Bíblia é um milagre. Uma igreja que ainda fala em língua estranha é um milagre. Uma igreja que ainda fala de Jesus e das coisas que Jesus ensinou é um milagre. É Deus que preservou para si. Aleluia. Pastor, desculpa, eu não entendi sua mensagem. Eu fiz questão de ler Ezequiel 37. Porque se Deus demorou 2.530 anos para cumprir esse texto, eu lembro aos senhores que faz apenas 2.000 anos que o meu mestre subiu na cruz dizendo: tudo está consumado. Eu lembro aos senhores que um dos grandes desafios dos discípulos sempre foi entender o tempo. Que é isso, pastor? Quem nunca lembra das frases de Jesus? Ou melhor, dos discípulos dizendo: Senhor, quando será o fim? Que dia o Filho do Homem virá? O que acontecerá nos últimos dias? Como será o fim? E Jesus, ele nos deixou tantas recomendações. Ele fala que será como nos dias de Noé, em que se casavam e davam-se em casamento. Característica principal dos dias de Noé: normalidade. Nem chuva caía, todo dia era igual. Normal. Casavam e davam-se em casamento, normal. Normalidade. Sabe o que a igreja brasileira está passando? Por um período chamado normalidade. O pecado é normal. Mentir é normal. Adulterar é normal. Para muita gente não faz diferença se está em disciplina ou está em comunhão, é a mesma coisa. Escuta. Eu estou falando dessas coisas porque eu me lembro o que Jesus disse e Mateus registrou. Jesus está falando dos últimos dias da sua vida. Ele disse: olhai para a figueira, suas folhas, seus ramos. Há 71 anos atrás, Israel nem no mapa estava. Há 71 anos atrás, Israel nem no mapa aparecia. Hoje é a 11ª potência do mundo. Sabe o que é isso? É Deus que está sobre Israel. É Deus que está soprando Israel. É Deus que está agindo no meio de Israel. Estou pregando essas coisas. Eu falei lá no começo sobre escavações arqueológicas. Sabia de uma verdade? Há indícios que a Israel que Davi pisou, que foi conquistada das mãos dos jebuseus, está 7 metros abaixo da atual Jerusalém. 7 metros. 7 metros é um prédio de 2,5 andares. 7 metros abaixo. Por que 7 metros, pregador? Escuta. Foram tantas guerras. Eu falei que a fúria do adversário sempre foi muito grande contra Jerusalém. Foram tantas guerras, tantas destruições. Tantas vezes que Jerusalém e Israel se tornou ruína, como disse o profeta, morada de animais peçonhentos. Foram tantas vezes que Israel foi destruída e edificada. Afinal de contas, o diabo dizia: eu acabei. E Deus dizia: eu levantei. O diabo dizia: o meu não é derrubar. E Deus dizia: e o meu é levantar. Escuta. Jerusalém foi crescendo 7 metros. O que eu aprendo com isso? Guerra não mata crente. Guerra só te traz crescimento, crescimento, crescimento.
Talvez você não está entendendo, tu estás aos cacos, mas a tua visão está sendo ampliada. A tua visão está sendo modificada. É as guerras que estão te fazendo crescer. Escuta. Observa. Eu estou falando dessas coisas porque se Israel se tornou a 11ª potência do mundo, eu olho para a Bíblia e eu fico a pensar que só falta uma ação de Deus para se cumprir o maior eixo de profecias da história. Qual que é, pregador? É o anjo tocar a trombeta e Cristo descer as nuvens para arrebatar a sua igreja. Falo dessas coisas e digo aos senhores: Jesus virá para buscar a sua noiva. Olhando para a Bíblia, eu digo à igreja: nós não podemos ter a soberba, nós não podemos ter a presunção e acabar esquecendo que nós não somos a árvore principal da história. Gente, eu vou repetir: a igreja não pode ter a soberba, a presunção e acabar se esquecendo. Nós não somos a árvore principal da história. Nós fomos enxertados. Veja com alguém que conheça duas características de quem é enxertado: produz muitos frutos, mas o tempo de vida é curto. A igreja, o tempo é curto. Ela é plúvia. Olha, Flávia, eu respeito a tua fé, mas eu não acredito que Gog e Magog seja para a igreja. Eu respeito a tua fé, mas eu não acredito que milênio seja para a igreja. Eu respeito a tua fé, mas eu não acredito que grande tribulação é para a igreja. Escuta. Jesus vai arrancar a igreja com força. A árvore principal é a figueira. Ela brocha. A qualquer momento Jesus virá para buscar a sua noiva. E eu digo aos senhores, entendendo que a hora já está avançada. Escuta isso. Jesus não poderia voltar no século passado. Como é que é, pastor? Eu vou repetir. Jesus não poderia ter voltado nas décadas passadas. Por quê, pastor? Porque Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. E Deus prometeu lá no Pentateuco que o homem dominaria o céu, a terra e o mar. Gente, eu estava pregando em Blumenau há alguns dias atrás. E a irmã de um pastor, cunhada de um pastor, do pastor de Blumenau, nós estávamos num churrasco, e ela contou uma história e eu fiquei pensando. Era reunião de pais e mestres na escola, reunião de professores com os alunos, com as mães, com os pais dos alunos. Ela era entrega de notas e ela percebeu que o celular dela saiu da mesa, sumiu da mesa. Ela disse que tinha tanto papel na mesa que na hora ela... Mas ela disse: eu não me preocupei. Depois guardei tudo e percebi que o celular realmente não estava. Toquei, não chamou. Mas aí fui para a secretaria da igreja, da escola. Em 10 minutos um policial amigo estava batendo na porta de quem tinha pego o celular. Era um iPhone 10. E a mãe do aluno, com aquela cara sem graça, disse: ah, é igual meu Motorola, é igual.
Nós temos dificuldade para entender algumas tecnologias, nós não temos satélite próprio. Mas o homem exerce hoje domínio sobre o céu, a terra e sobre o mar. Teu avô namorou por carta. Teus pais namoraram com ficha de telefone. Você nasceu conectado no Wi-Fi. Agora imagina Daniel, que viveu 2.600 anos atrás. Ele vai falar de multiplicação de conhecimento ou de ciência. Ele vai falar de avanço científico. Gente, tem gente aqui que nasceu e quando nasceu carroça para ele era novidade. Agora imagina, longe de mim ser delicado. Agora imagina 2.600 anos atrás. 2.600 anos atrás, ele dizer que nos últimos dias haveria multiplicação de ciência ou de conhecimento. Nós corremos o risco de comprar hoje algo, ou investir em algo hoje, que amanhã não vai ter valor nenhum. O que é isso? Multiplicação de conhecimento. Escuta. Talvez você não está entendendo. Jesus está voltando. Enquanto muitos estão dormindo, enquanto muitos estão cochilando, enquanto muitos pregadores querem pregar o que nunca ninguém pregou, querem falar do que nunca ninguém falou, Jesus está voltando. A noiva está dormindo. As loucas já estão no nosso meio, cantando, pregando, profetizando. É tempo de buscar azeite em Deus. É tempo de buscar combustível para a lamparina. Jesus disse: a noite vem em que os trabalhadores não poderão trabalhar. Eu encerro essa mensagem agora e eu só quero fazer uma pergunta. Qual que é o teu programa para daqui 70 anos? Aonde tu estarás? Qual que é o teu projeto? Aonde tu vai estar? É tempo de compreender o tempo. É tempo de se render ao tempo. É tempo de reconhecer o tempo. Porque quem reconhece o tempo não brinca. Quem entende o tempo não vacila. Quem entende o tempo não quer saber de pecado. Não quer saber de mentira. Não quer saber de adultério, fornicação. Quem compreende o tempo quer santificação. Quer conserto. Quer vida com Deus. Quer renúncia. Quer santidade. É tempo de compreender o tempo. Aleluia. Se você pode, coloque a mão sobre o ombro de alguém. Eu estou terminando. Mas eu preciso que você diga para alguém, olhe nos olhos de alguém, por favor. E diga para ele: Deus. Não, foi muito fraco. Diga comigo: Deus está te dando mais uma oportunidade. A pergunta que fica é o que você vai fazer com a sua. Eu gostaria de orar por alguém que quer se reconciliar.
que quer se entregar, que quer consertar. Eu quero orar por alguém que perdeu a alegria da salvação. Ah, Maria. Olha para o viantur para hoje. Eu quero orar por alguém que ainda sonha com o céu, que ainda deseja o céu. Talvez não tenha força, talvez perdeu o ânimo, talvez perdeu o vigor, mas quer. Eu quero orar por alguém que está em silêncio, mas a sua alma está gritando. E a sua alma está dizendo: muda, muda, muda. Se coloque de pé. Ela é plano. O lepruviam declanto rebia. Aleluia. Aonde está a primeira pessoa? Sai do seu lugar, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Sou eu, pastor. Vem. Aonde está a segunda pessoa? Vem. Adamanto, Cleio, Rabaias. Isso. Toliprumiande, Cleio, Xúria. Urevlumia, Rabar, Yanderia, Asias. Ureminária, Chanto, Réplica. E um dia, São Pedro da aldeia terá saudade desta igreja. A Maria Gacé. Reminária canto dele a xéria. Um dia, e alguém vai dizer: cadê aquele povo? Olebrovia, sou eu, pastor. Se Deus está falando, quem sou eu para me calar? Vem, Jesus está te chamando. Há uma porta aberta no meio desta igreja chamada oportunidade. Se eu fosse você, eu entrava por ela. Tem mais alguém? Glória. Aí tem. Oh. Espírito, Espírito. Tem mais alguém? Espírito, Espírito. Tem mais alguém? A igreja estende as mãos. Olebleminarandoria. Rei Ogabás. Essa mensagem se encerra dizendo: ouvi o que o Espírito diz. Ele é beneviastor. O amante clerios. Na mandassi. O emaetoe. Teu coração está pulsando forte, forte, forte. Eu sinto ele aqui. Tem alguém que está com o coração pulsando, pulsando tão forte. Vem. Vem. É tempo de compreender o tempo. Vem. 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 Aleluia, uma. Abre as suas mãos. Feche os seus olhos. Pastor Carlos, vem fazer essa oração. Glória a Deus. Uma outra oportunidade a gente ora com batismo, com cura. Mas eu entendo que Deus está tratando. Põe a mão no teu coração. Fica aqui, pastor. Pedi para o pastor para ungir. Enquanto a gente ora.
não apenas com os teus lábios, mas nesse momento fala com o teu coração. O pastor falou que há mais alguém que o seu coração está pulsando, está batendo forte. Isso testificou no meu coração. Alguém que está preso, travado. Quero te dizer uma palavra em nome de Jesus. Deus está aqui para te libertar nessa noite, para tirar todas as travas, tudo que impede. Sai do teu lugar. Venha em nome de Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. A liberdade do Senhor te libertou.